Olá, como é que você tá? E aí, como é que tá o ânimo? Como é que tá a coragem? Como é que tá as forças? Tá desanimado? Tá difícil aí o negócio? Eu tenho uma palavra boa para você. Uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Shalom! Que a graça e as misericórdias de Deus alcance a sua vida. É meu desejo, é meu pedido. No nome de Jesus, o nome que é soberano sobre todos os nomes. Eu quero te chamar para refletir comigo uma palavra boa. E se encontra em Isaías capítulo 40. Nós vamos ler na King James e vamos ler na John de Almeida atualizada. Isaías capítulo 40, versículo 28, 29, 30 e 31. Vamos que vamos? Então vamos assim. Mesmo que você não lê agora, eu recomendo que você depois volte esse vídeo e leia, né? E se você não entendeu, ore a Deus, pede para Ele, Espírito Santo, esclareça, fala no meu coração. Mas essa palavra aqui, que Deus moveu meu coração hoje, moveu meu espírito hoje, e eu já orei nessa palavra, já abençoei, já consagrei, né? Eu costumo orar e falo, Senhor, adestra minha mão para a batalha e meus dedos, minha mão para a guerra e meus dedos para a batalha, e assim eu coloco em posição de mão. Eu não posto nenhuma mensagem, nenhum vídeo, nenhuma palavra, antes de fazer isso, sem orar ao Senhor e pedir que Ele abençoe com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia, porque é a palavra dele, e ela é penetrante, ela é vida, e vida com abundância, porque é a palavra que nos dá esse poder, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele manda dizer para você hoje, diz assim, não sabeis, não ouvis isso que o Eterno, o grande eu sou, o Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem se exausta. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte o cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aquele que esperam no Senhor renova suas forças, voam alto como as águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Tá pegando a palavra? Vamos agora na outra versão. Na João de Almeida, Isaías ainda, capítulo 40, versículo 28, 29, 30 e 31. Essa palavra, ela me alegrou hoje, ela me deu uma força sobremaneira, porque agora já está beirando a meia-noite e eu ainda estou com vigor dessa palavra, porque é a palavra, né? É a vida, é tudo de bom. Não tem outra coisa a não falar. Tudo de bom. Eu acho que é uma expressão que dá certo. Então vamos lá. E diz assim, não sabeis? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se esquadrinharão o seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como asas de águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então você está fadigado, você está cansado do peso da cruz, o peso da vida, as dificuldades, né? Às vezes você está sonhando, tá aí esperando por muito tempo a tua bênção, o teu milagre, aquilo que você deseja, e ainda não está acontecendo, mas Deus disse, persevera, confia, porque o Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus, o grande Deus, nesse capítulo, esses versículos, eles fazem parte de um contexto, de uma profecia, e ao mesmo tempo, ele está aqui apresentando quem é esse Deus. Então, ele diz, olha, eu já perdoei os seus pecados, falava para o povo de Israel, e agora já estão castigados, vocês já estão aí, se arrependeram, e então agora eu vou apresentar quem eu sou. Então aí no capítulo 40 ele começa apresentando, né, não vamos entrar no detalhe, mas se você quiser examinar, e até deve,
porque é muito bom. Hoje eu já fiz isso, porque toda vez que eu leio esses capítulos e consigo ver esse grande Deus, quem é o nosso Deus? O Deus soberano sobre os céus e sobre a terra, que fez tudo com o poder da tua palavra, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E ele é tão grande, tão grande, tão grande que a terra é o estrado dos seus pés. E que o céu ele estende como uma cortina. E que na palma das suas mãos, nos seus dedos, ele mede todo o céu. Todo esse céu que você vê, que os aviões, que os arranha-céus aí, e que você vai aqui no Japão, você vai lá em Londres, você vai onde você for no mundo, na China, você vai ver e vai contemplar essa cortina do céu. E o Senhor estende ela toda manhã. Esse é o tamanho do seu Deus. Quem consegue conter Deus? Ainda assim, ele te fez só um passo abaixo do que os homens, do que os anjos, e de glória e coroa nos coroaste. Né? Esse é o tamanho do nosso Deus, que sendo tão grande, tão supremo, tão sublime, tão eterno, tão poderoso, resolveu habitar dentro de nós. O Deus Espírito Santo. O Deus que quando nós aceita, ele vem trazer tudo que o céu oferece, revelar o Pai, o Filho, o Espírito Santo e as glórias, e nos capacitar, nos moldar para um dia ter esse encontro com ele. Porque ele já escreveu o nosso nome no livro da vida, e um dia o digno de abrir os 7 selos abrirá esse livro e chamará cada um de nós, como chamou no ventre da nossa mãe, e chamará naquele grande dia, e fulano venha para o bendito, né, e participar do banquete, que já está preparado desde a fundação do século. Aquilo que nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano, mas que o Senhor já preparou desde a fundação dos séculos para aqueles que o amam. E aqui, para você, que hoje terminou o dia cansado, né, fatigado, sem forças, as esperanças estão aquém, né, o nervosismo pegou, a falta de paciência, as dificuldades, as necessidades, e você está aí afogado a tudo isto, mas existe uma palavra. Os jovens, eles cansam, se fatigam e certamente vão cair, né? Mesmo os jovens. O que são os jovens? Pessoas com vigor, né? Hoje eu estou com 50 anos, mas já tive 18 anos. E aí você com 18 anos, você tem todo o vigor, tem toda a força, tem toda a energia, mas mesmo assim, eles cansam, se fatigam e caem, tropeçam. Mas no 31, essa é para você, é para mim. Essa palavra ela é boa. Os que esperam, onde você está esperando? Onde está a sua confiança? Você espera em quem? Na conta bancária? No seu patrão? Na sua esposa? No seu esposo? No seu filho? De quem você espera algo? Mas se você espera no Deus que fez os céus e a terra, Yahvé, Yeshua, o Jeová, se você espera no Senhor, renovarão as suas forças. Você renova as suas forças todas as manhãs. Quando você se prostra, agradece a Deus por mais um dia, né? E você pega na palavra e medita na palavra. E ali o Senhor vai te renovando. Então todas as manhãs, quando você busca a face do Senhor, quando você se rende ao Senhor, quando você agradece por tudo que Ele tem feito na sua vida, Ele renova e revigora as tuas forças. Todas as manhãs, todos os dias. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças todos os dias e subirão com asas como águias. Com asas como águias. O que é a águia? A águia, ela é muito forte. A águia, ela sobe, 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 sobe. E ela também cria sua família, os seus filhos dessa mesma forma. Então, existe um estudo muito complexo e muito... Por isso que se compara aqui a questão da águia. A águia, ela é resiliente, a águia é muito forte, a águia tem uma visão tridimensional, a águia ela tem uma inteligência, né, fora de série. E ela se revigora, se restaura, né, resiliente e ela não se entrega fácil. Tá? Então, por isso aqui, esse exemplo dessa águia é um estudo para uma outra ocasião, para se aprofundar um pouco mais e que vale a pena e talvez Deus vai colocar a gente para fazer isso. Mas por enquanto a gente só vai, no sentido figurado, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje você correu, mas você cansou? Hoje você caminhou e você cansou?
Essa é a sua humanidade. Não acredita nela. Na sua humanidade, na sua fraqueza. Quando Isaías se prostrou diante de Deus, estava diante de Deus, João, a mesma coisa, Pedro, né? A nossa humanidade, ela precisa se prostrar e se render a isso, aos cuidados desse grande Deus, esse Deus soberano, esse Deus excelso, esse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, esse Deus que é tudo. Porque de nós mesmos, não temos forças. Nós, de nós mesmos, não vamos vencer. Nós, de nós mesmos, temos que lutar contra nós mesmos todos os dias. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele vem em nós e revigora todas as nossas forças, as nossas energias. E aí, vamos correr e não vamos nos cansar. Pode sair correndo aí. Se você estiver na força do Senhor, tu não vai se cansar, porque essa palavra, ela é para você hoje. E se você caminhar, também não vai se cansar. Mas porque você está meditando na palavra do Senhor, porque você está lembrando e você está orando sem cessar, como é o conselho da palavra. E essa palavra, ela hoje me revigorou, ela me restaurou, e eu quero que ela faça a mesma coisa com você. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, e é no nome de Jesus que eu profetizo sobre a sua vida. Vigor, saúde, libero, tudo isso que a palavra promete hoje para você. Seja como águia, como asas de águia, e tenha a visão tridimensional, a visão sobrenatural, e olhe e ouça com o ouvido de águia, né? E se blinde com esse Deus que tudo pode. Mas você, para isso, precisa se render. Primeiro você se rende ao Senhor e fala: Senhor, me dê força, me dê as asas de águia que a sua palavra promete, me dê a força da águia, e que eu não vou mais correr e não vou se cansar, e que eu vou caminhar e não vou me fatigar, porque a tua palavra não volta vazia, e a tua palavra é fiel e verdadeira, porque tu és o Deus imutável e o Deus que vela pela tua palavra. Assim te abençoo no nome de Jesus. Paz, prosperidade da parte de Deus.